Pessoal, agora nós vamos falar sobre afetação e desafetação. Aqui a gente não vai inovar muito, até existem algumas divergências doutrinárias sobre o conceito de afetação e de desafetação, mas eu vou adotar um conceito mais simples, tá? O conceito mais simples dessas duas expressões vai dizer respeito se o bem está sendo utilizado ou não em uma finalidade pública. Então, basicamente, quando a gente fala de afetação, significa que de alguma forma a administração pública passou a dar uma finalidade pública ao bem. E desafetação é deixar de dar uma finalidade pública ao bem. Então a gente pode colocar o seguinte, dentro desse conceito que eu falei para vocês, eu posso dizer assim, ó, serão bens afetados aqueles bens que têm uma destinação pública. Logo, são bens afetados, uma destinação pública específica, na verdade, eu quero dizer aqui. Os bens de uso comum, como por exemplo as praças, os mares e etc e tal, e serão também os bens de uso especial. Por outro lado, eles serão considerados bens desafetados, ou seja, bens que não possuem uma finalidade pública específica, aqueles bens que não estão sendo utilizados num propósito específico, que no nosso caso aqui são os nossos bens dominicais, tá? Ah, professor, é só isso? Olha, é quase só isso. É que o que acontece? Quando a gente coloca aqui no nosso quadro afetado e desafetado, pode te dar a intenção ou a impressão de que assim, ou o bem é afetado ou ele é desafetado e ponto final. Mas na verdade é possível você pegar um bem que é afetado e desafetá-lo, ao mesmo tempo que é possível pegar um bem desafetado e afetá-lo. E isso aqui pode acontecer por diversas situações. Então, por exemplo, a gente pode ter um prédio público que a administração pública desocupou e passou a utilizar uma nova instalação. Nesse procedimento, esse fato administrativo de desocupar o bem passa a tornar esse bem desafetado. Ele para de ter um propósito público. É sempre importante você perceber que esse procedimento de afetação e desafetação, ele vai acontecer por meio de alguma conduta da administração pública, por meio de alguma lei ou até mesmo por meio de um fato administrativo. Mas ele não decorre de única e exclusivamente vontade de particulares. Então vamos pegar um exemplo. Um grupo de manifestantes resolveu ocupar uma escola pública, fez lá, tirou todos os professores, todo mundo e fez a ocupação. Isso não gera uma desafetação. O fato de os manifestantes retirarem os alunos e os professores, impedindo a prestação do serviço de educação, não torna esse prédio desafetado. O ato de desafetação, ou ele é uma conduta da administração pública, ou decorre de algum fato administrativo específico. Então, afetar é dar um propósito público, desafetar é tirar o propósito público. Por que isso aqui é importante para a gente? Por causa da questão da alienação dos bens. Os bens que são utilizados num propósito público, eles são afetados. Por outro lado, se a administração pública resolver vender um prédio público, a administração pública deverá retirar a finalidade pública desse prédio, então ela poderá proceder à sua alienação. Só isso, jogo rápido, não tem muito o que explicar aqui, muito o que detalhar, aí eu já vou passar para a parte que efetivamente nos interessa desse tópico da aula, que é falar sobre o uso de bens públicos por particulares. Esse tópico aqui ele pode ter alguns debates, e eu vou começar colocando com vocês aqui dois critérios em relação à utilização dos bens públicos. O primeiro critério eu vou chamar de critério da conformidade. Professor, o que esse critério quer dizer, esse critério da conformidade? O critério da conformidade, ele basicamente vai definir a utilização dos bens públicos pelo seu uso principal. Então, calma aí que eu já vou explicar para vocês. O critério da conformidade considera qual que é a finalidade, qual que é o uso principal de um bem, e ele vai nos responder ao seguinte ponto. Esse bem aqui, ele está tendo um uso que é normal, ou este bem aqui está tendo um uso por particulares que é um uso anormal. Por que isso aqui é importante para a gente? Eu já vou explicar para vocês o porquê que isso aqui é importante. Quando a gente fala do uso normal, nós estamos falando de um bem público que está sendo utilizado em conformidade com seu uso principal. Por exemplo, uma avenida. O uso principal dessa avenida é servir para trânsito das pessoas com seus veículos.
Então essa avenida, as pessoas estão transitando ali na avenida, estão andando na calçada, estão utilizando a ciclovia. Esse é o uso principal, que é um uso para fins de deslocamento. Normalmente esse uso aqui não depende de qualquer tipo de autorização específica do poder público, e ele, em alguns casos, a gente sabe que ele pode ser gratuito ou oneroso, como, por exemplo, a cobrança de um pedágio. Beleza. E o que é o uso anormal? O uso anormal, ele acontece quando o bem tem um propósito específico, porém, naquele momento, ele estará sendo utilizado para um outro fim que não seja a sua finalidade principal. Vamos lá que vai ficar fácil com um exemplo. Temos a mesma avenida que eu falei anteriormente, porém, neste final de semana, a avenida será fechada para a realização de um evento de confraternização entre as pessoas daquele município, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma rua muito famosa chamada de 15 de novembro, em que eles fecham ela ali algumas vezes, não sei se é mais de uma vez por ano, para fazer o famoso Stammtisch, que é uma reunião de amigos em que todo mundo abre a sua barraca lá, coloca um churrascão, um choppzinho ou até uma água com gás para quem não bebe, ou um suco, se você também quiser, e as pessoas ficam lá durante todo aquele final de semana utilizando essa avenida, essa rua para esse propósito. A finalidade principal da avenida era essa? Não. Então ela está tendo uma utilização anormal. Lembrando o seguinte, a Constituição Federal, ela assegura a todos o direito de reunião. Então nós deveríamos apenas previamente comunicar ao poder público, olha, nós pretendemos nos reunir para essa situação. Porém, existem algumas situações, alguns bens públicos, em que, assim, apesar de, teoricamente, a gente só ter que comunicar o bem público, nós temos que verificar o seguinte, olha, mas calma aí, essa utilização ela não pode prejudicar o uso principal do bem? Se isso acontecer, o Estado poderá negar a realização desse tipo de evento naquelas condições. Então, por exemplo, as pessoas têm direito de reunião, mas elas não podem simplesmente realizar, vamos pegar aqui uma grande corrida, organizar um evento, cobrar a taxa de inscrição e fechar a avenida sem qualquer autorização do poder público. Então, por isso que essa utilização anormal, ela poderá ser objeto de autorização ou permissão de uso do Estado, que é quando o Estado vai lá e fala, ó, você poderá utilizar nessas condições, ou seja, o Estado deixa a pessoa utilizar ou outorga a utilização para que determinadas pessoas utilizem aquele bem com esse propósito anormal por meio de autorização de uso ou permissão de uso, que são mecanismos de outorga ou de autorização dessa utilização. Beleza? Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro conforme a gente avançar com isso aqui. Além dessa situação do uso quanto à conformidade, nós temos quanto ao critério da exclusividade. Esse critério da exclusividade é o mais interessante para a gente, porque ele é o que aparece bastante em questões de prova. Quando nós falamos desse critério, nós vamos ter o chamado uso, calma aí, deixa eu colocar aqui, o chamado uso comum. O que é o tal do uso comum? O uso comum, como o próprio nome diz, né, ele é aquele uso normal. Esse uso comum de um bem normalmente significa que a utilização desse bem é aberta, ou o bem em si, né, aberto a todos. Todos podem utilizar esse bem público. Não existe na utilização comum de um bem público o que a gente vai chamar aqui, ó, de consentimento individual. Professor, eu não estou conseguindo chegar lá, eu não estou conseguindo entender o que você quer dizer com essa história de consentimento individual. Eu quero dizer para vocês que as pessoas vão utilizar esse bem anonimamente. Então vamos pegar aqui um exemplo. Quando você chega numa praça pública, anonimamente, meu Deus, professor, deixa eu colocar isso aqui, anonimamente. Quando a gente vai falando, né, igual foi o impessoalidade, que eu escrevi antes, impessoabilidade. Às vezes a gente vai falando e escrevendo e aí saem uns erros, umas atrocidades, aí eu peço desculpas para vocês. Existe a possibilidade de você utilizar uma praça e você não precisa normalmente se identificar para a utilização dessa praça. Às vezes você pode até ter uma identificação, mas não é aquela identificação que você precisa, porque se você for fulano você pode usar e se você for ciclano você não pode. É só às vezes algum registro ali, tem de frequência, etc e tal. Mas normalmente nós utilizamos anonimamente isso. Quando você utiliza uma rodovia, você não precisa se identificar especificamente para utilizar. O Estado não precisa conceder uma autorização para o João da Silva utilizar. Qualquer pessoa pode utilizar a rua
teoricamente sem precisar de qualquer tipo de identificação. Esse tipo de utilização aqui, em regra, é uma utilização gratuita, porém nós lembramos o seguinte, mesmo na utilização normal, a utilização pode ser retribuída. Ah, professor, isso aqui tudo você já colocou lá no comecinho da aula, você só está repetindo o que você já falou anteriormente. Calma, que nós já vamos chegar lá onde eu quero colocar para vocês o detalhe. E quando a gente fala de uso comum do povo, o Estado vai exercer o seu controle por intermédio do seu poder de polícia, para poder permitir que as pessoas tenham uma utilização harmônica desse bem. O Estado vai ter um dever sobre a utilização desse bem de proteção, para que as pessoas tenham segurança, né? Por exemplo, uma praça e etc. e tal. O Estado tem esse dever. Mas nessa utilização é a utilização corriqueira que qualquer pessoa vai ter de um bem, como uma praça, uma rua, etc. e tal. Mas agora eu vou melhorar um pouquinho mais nosso exemplo. Imagina que tem um calçadão. Pô, calçadão maravilhoso, lá em Vitória, né? Lá em Vitória tem aquele calçadão lindo, beleza, para você caminhar, andar de skate e tal. Esse calçadão é um calçadão que é um bem de uso comum, que nós vamos utilizar ele normalmente. Porém, lá naquele calçadão, existem alguns locais em que nós vamos encontrar um quiosque. Esse quiosque, ele está instalado no calçadão. Porém, eu pergunto para vocês o seguinte, a pessoa que cuida do quiosque, ela tem ali algum tipo de contrato com o Estado, pode ser uma concessão de uso. O bem é dele? Não, não é dele, então é um bem público. Só que você pode chegar e entrar no quiosque, e quando eu digo entrar, entrar ali onde ele trabalha e fazer o que você quiser ali? Não. Então você tem um bem público que está ali junto, funcionando junto ao calçadão, mas que você, não podemos chegar lá em qualquer horário e entrar e fazer o que a gente quiser. A gente até pode utilizar a área comercial, pagar ali as coisas que tem que pagar, mas entrar lá, por exemplo, na área de serviço, nesse tipo de situação, a gente não pode. Sabe por quê? Porque nessa situação esse bem estará diante do chamado uso privativo. Uso privativo de um bem público é alguma situação em que o Estado vai outorgar a chamada autorização de uso. Além da autorização, nós temos também a permissão de uso, tá? É autorização e permissão de uso que a gente está colocando aqui. Eu só não estou colocando de uso para não demorar muito para escrever. E também a chamada concessão de uso. Nessas três situações aqui, o Estado vai pegar um bem específico e vai dizer o seguinte, esse bem será utilizado pelo João da Silva nas seguintes condições. Por que será um uso privativo? Porque esse uso caberá àquela pessoa e as demais pessoas que não tiveram esse uso privativo não poderão utilizá-lo. Eu vou passar mais alguns exemplos, o quiosque é o primeiro exemplo. Aí eu falei para vocês que você não pode chegar lá e querer entrar na área de serviço do quiosque sem ter autorização, porque apesar de ser um bem público, ele está com uso privativo. Vamos melhorar ainda mais o exemplo? Imagina que determinada pessoa queira também ter um quiosque naquela praia. Só que ela não participou do processo licitatório e, consequentemente, ela não ganhou a concessão de uso. Ela pode chegar lá e simplesmente, no braço, brigar com a pessoa e dizer, não, eu vou colocar o meu quiosque aqui também. Não, porque a utilização privativa foi concedida pelo Estado àquela pessoa em específico. Vou colocar um outro exemplo. Eu chego lá num batalhão, para quem já serviu, sabe que todo batalhão tem a sua cantina, e tem também a sua alfaiataria e o barbeiro. Agora eu sou um particular e eu também quero ter a minha barbearia dentro do batalhão. Posso? Olha, se você participou lá do processo de licitação ou do procedimento que a administração pública fez para isso, tudo bem. Agora, se você não participou, você não vai poder instalar dentro do batalhão a sua barbearia. Talvez fora do batalhão, tudo bem, mas aí é um bem privado. Agora, dentro do bem público, você não pode. A cantina, para quem não sabe, ali é aquela lanchonete. Uma padaria ganhou o processo de licitação para a concessão de uso da cantina. Ela poderá utilizar aquela instalação de forma privativa. É um bem público, mas ela utiliza como se fosse dela. O regime que nós vamos ter aqui são os regimes de autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso.
Ainda quando a gente fala de concessão, a concessão ela ainda pode ser subdividida em mais duas categorias, que é o que a gente chama de direito real e ainda tem o direito pessoal, né? Basicamente, só para você entender aqui de forma bem resumida qual que é a diferença do direito real para o direito pessoal. O direito real ele vai com a coisa e o direito pessoal ele é personalíssimo, ele é da pessoa. Professor, não peguei. O direito real, ele pode, inclusive, vamos pegar aqui um exemplo da utilização de uma instalação que vai funcionar um monte de salas comerciais. E aí o Estado fez uma concessão para a utilização e a concessão foi feita mediante de concessão de direito real. Esse direito real ele se incorpora sobre a própria propriedade. Então, se, por exemplo, a pessoa que ganhou o processo licitatório morre, ela passa o direito de explorar isso para os seus filhos, porque aqui nós estamos falando de um negócio que diz respeito à coisa, aquele próprio patrimônio. Então as pessoas mudam, mas a possibilidade de utilização do bem continua. Quando o direito é pessoal, ele vai ser um contrato firmado com alguma pessoa em específico. Quando essa pessoa deixa de existir, consequentemente o contrato de concessão também deixa de existir, tá? Aí agora eu vou avançar aqui com vocês e vou começar a entrar nos detalhes sobre isso aqui, né? Já vimos então que existe a possibilidade de utilização comum e de utilização privativa. Olha só. Situação hipotética. A associação de moradores de determinado bairro de uma capital brasileira decidiu realizar os bailes de carnaval em uma praça pública da cidade. Assertiva. Nessa situação, a referida associação poderá fazer o uso da praça pública independentemente de autorização, mediante prévio aviso à autoridade competente. Um monte de gente vai pensar assim, professor, é direito de reunião, eu só preciso comunicar à autoridade e já posso utilizar. Não. Sabe por que aqui precisa ter uma autorização da autoridade competente? A autorização porque essa finalidade aqui que eles estão querendo não é o uso principal da praça pública. A praça pública não serve para você fazer um baile de carnaval. E quando o Estado faz isso, ele vai ter que desviar o trânsito, fazer um monte de situações e que vai mexer com a vida das pessoas daquela região. Por isso que precisa de uma autorização do poder público, mediante juízo discricionário do Estado. Porque às vezes, imagina que seja um dia no horário de rush, né, aquele trânsito infernal, e as pessoas querem fazer um baile de carnaval enquanto está todo mundo trabalhando. Olha, tudo bem as pessoas quererem se divertir, mas imagina que para fechar aquela avenida que eles querem fechar, o trânsito que já era ruim vai ficar o dobro, vai ficar pior ainda. Olha, aí você vai prejudicar toda a coletividade por causa de uma minoria que queria utilizar aquela região. Por isso que teria uma autorização aqui do Estado para a utilização desse bem numa condição que não seria a sua ordinária, não seria a sua comum. Por isso que essa questão aqui está errada. E agora, sem mais delongas, nós já vamos direto para a parte do uso privativo dos bens públicos, né? Então, quanto à exclusividade, o uso pode ser comum ou privativo, e o privativo depende de autorização, permissão ou concessão de uso. E eu já vou colocar direto aqui para vocês o seguinte, então. Quando eu falar de uso privativo, eu estou dizendo que uma pessoa recebeu uma outorga do Estado para utilizar um bem público como se, entre aspas, fosse seu. Por isso que a gente vai chamar de uso privativo. E esse uso privativo ele vai se subdividir, então, nas nossas três categorias, que são 1. A autorização de uso. 2. A permissão de uso. E 3. A concessão de uso. Pessoal, aqui tem um detalhe, tá? Teoricamente, nós teríamos uma evolução da complexidade da situação. Então, teoricamente, a autorização seria a mais simples, a permissão seria intermediária, a concessão seria a mais complexa, né? Apesar de que na prática a gente vê que a autorização e permissão, elas muitas vezes se confundem, não tem necessariamente uma diferença. Outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é que essa é uma aula de bens públicos. Então eu estou falando de uso privativo de bem público, eu não estou falando de delegação de serviço público. Porque quando a gente fala de permissão e de concessão, e até mesmo da autorização, nós temos a autorização de serviço público, a permissão de serviço público e a concessão de serviço público. O principal ponto de diferenciar uso privativo para delegação de serviço público é por causa da permissão. Porque quando você falar de permissão de serviços públicos,
a permissão de serviço público é um contrato. Por outro lado, quando a gente fala de permissão de uso de bens públicos, isso é um ato administrativo. Então, a partir de agora, quando eu falar de permissão, eu estou falando de um ato e não de um contrato. Ah, professor, mas não era contrato? É contrato lá na Lei 8987, que fala de delegação de serviços públicos. Não é contrato aqui, quando eu falo de permissão de uso de bem público. Beleza? Aqui vai ser um ato administrativo. Superado isso aqui, então, a gente pode começar a colocar as características de cada uma dessas situações. A autorização, ela é considerada um ato administrativo, ou seja, é um ato unilateral do Estado. A permissão de uso, ela também é um ato administrativo. Por quê? Porque aqui eu não estou falando de serviço público como permissão de uso, ela é apenas um ato administrativo. Por outro lado, a concessão é um contrato administrativo, ou seja, será uma relação bilateral assinada pelas partes interessadas. Vou deixar na caneta preta aqui mesmo. E vou colocar a próxima característica que eu quero colocar para vocês. Imagina o seguinte, quando a autorização, como ela é mais simples, quando você autoriza alguém a utilizar o bem, nós costumamos dizer que a utilização desse bem, ela será uma utilização de uso facultativo. Então, a pessoa que recebe a outorga pode utilizar o bem ou não. Quando a gente fala da permissão, na permissão, nós normalmente vamos ter um uso obrigatório. Professor, agora eu preciso entender porque eu não cheguei lá. Preciso compreender o que você está querendo utilizar ou falar com isso aqui. Vou pegar um exemplo de autorização de uso, que muitas vezes é utilizado. Uma pessoa queria ter uma banca de jornal em determinada praça. Aí foi lá uma prefeitura e concedeu uma autorização de uso daquela banca. Só que a pessoa começou a perceber que não estava sendo muito vantajoso aquilo lá, e ela resolve, esse mês eu não vou abrir a minha banca de jornal. Normalmente a população não vai, não que não vá sentir falta, né? As pessoas que gostam da banca vão sentir, mas a população em geral não seria tão prejudicada por isso. Então a pessoa recebeu a autorização de uso da banca, ela poderia utilizá-la ou não. Quando a gente fala de permissão de uso, normalmente o interesse público ele predomina. E com o predomínio do interesse público, como essa permissão atenderia mais ao interesse público do que ao interesse da própria pessoa, então nesse tipo de situação ela deveria utilizar o bem. Então a gente poderia colocar um caso de permissão de uso, em que, por exemplo, eu vou colocar aqui o quiosque, apesar de que o quiosque ficaria melhor na concessão de uso, né? Mas eu vou colocar ali o quiosque, vamos supor que a prefeitura fez mediante permissão, que não seria o adequado, né? Isso aqui às vezes acontece, mas aí foi lá e colocou, você tem que funcionar o quiosque de segunda a segunda, de tal a tal horário. Esse horário é obrigatório. Por que isso? Porque naquela região tem uma circulação de pessoas e elas não teriam acesso a outros serviços dessa natureza. Por isso que a prefeitura colocou uma obrigatoriedade de horário de funcionamento. Então se estabeleceram requisitos para essa permissão de uso. A gente costuma chamar isso de permissão condicionada, em que você coloca critérios mínimos para a utilização. Então isso aqui é em regra, tá? Eu não estou dizendo que é sempre assim. Daqui a pouco eu vou falar mais uma outra coisa importante para vocês. Quando a gente fala da concessão, a concessão prevalece totalmente, ou majoritariamente, o Estado, né, o interesse público. Por isso que o uso aqui, ele também é obrigatório. Então a pessoa que recebe a concessão de uso, ela tem que fazer uso daquele bem. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma concessão de uso da alfaiataria de um batalhão. Pessoal, a gente precisa da alfaiataria, só quem é militar sabe disso. E aí você pode colocar lá no contrato um horário de funcionamento obrigatório. Por quê? Porque se ela não funcionar naqueles horários, os recrutas, os soldados seriam prejudicados na prestação desse serviço. Outro caso que eu tenho que colocar para vocês aqui é justamente sobre o predomínio do interesse. Como assim o predomínio do interesse? O predomínio, quando você fala de autorização, é do interesse do próprio particular. Vou colocar novamente a banca de jornal. Olha,
Quem que é o maior interessado no funcionamento da banca de jornal? É o dono da banca. Se você trabalha em determinado... Vou pegar um exemplo, né, de lá de onde eu morava. Tinha uma banca de jornal na frente do Tribunal de Justiça. O servidor que trabalhava ali no Tribunal de Justiça, ele muitas vezes passava ali na banca de manhã, pegava um jornal e ia para o trabalho. Olha, era o interesse dele isso? Era. Só que se algum dia ele chegar lá e a banca estiver fechada, simplesmente naquele dia ele não vai ter acesso ao jornal. Então, quem tinha o maior interesse aqui é o próprio dono da banca em oferir o lucro da utilização, da exploração desse bem de forma privativa. Por outro lado, quando a gente fala de permissão de uso, aqui o predomínio pode ser tanto do interesse público como do interesse do próprio particular que vai utilizar esse bem. Por fim, quando a gente fala da concessão, a questão do predomínio do interesse, normalmente aqui há o predomínio do interesse público. Não que o interesse particular ele também não possa ocorrer aqui. Então vamos pegar mais um exemplo. Quando eu falei para vocês sobre a concessão de uso do quiosque, se for uma região remota, pouco frequentada, a prefeitura vai querer instalar aqueles quiosques porque ela sabe que, tendo ali um ponto de acesso de consumo para a população, ela vai gerar uma maior circulação naquele local. Com isso ela pode aumentar a segurança, vai melhorar também o comércio em outros locais, vai valorizar os terrenos e a prefeitura vai arrecadar mais e a população vai ficar melhor. Então aí talvez seja o caso de colocar uma concessão de uso. Isso eu quero fazer um parênteses aqui. Essa tabela que eu estou colocando para vocês, ela pode variar bastante, tá? Porque o que acontece? Isso aqui não é pacífico, não vai ter uma lei que vai dizer o seguinte, olha, autorização é isso, permissão é isso, concessão é isso. Em alguns casos tem algumas normas específicas, mas não tem uma lei bem definindo isso. E aí então essa questão de prevalecer o interesse aqui ou prevalecer o interesse acolá é subjetiva. Então, às vezes, a gente pode dizer que na concessão prevalece o interesse público, ou pode dizer que equilibra o interesse público e o privado. Na permissão é a mesma coisa. Então, aqui é mais ou menos uma regra que prevalece. Segundo ponto. Alguns alunos vão me perguntar, professor, você me deu um exemplo de banca de jornal, mas eu cheguei aqui no meu município e a banca de jornal é permissão de uso. Isso pode acontecer? Pode, porque também não existe muitas vezes uma lei que define exatamente quando que é autorização e quando que é permissão, então isso varia muito. Às vezes você vai ter banca de jornal que é permissão, às vezes que é autorização. Às vezes você vai ter ponto de táxi que é permissão e às vezes que é autorização. Então isso acaba variando porque é mais um critério, uma diferença formal. Alguns locais chamam de autorização, alguns locais chamam de permissão, às vezes algo que é a mesma atividade ou a mesma espécie de utilização de bem público. Então, apesar de eu estar colocando essa diferenciação é mais uma referência, mas ela não será sempre dessa forma, tá? Voltamos para o nosso quadro, outro ponto que eu tenho que colocar para vocês. Quando a gente fala de autorização, a autorização ocorre por intermédio de um ato precário. O que quer dizer que o ato é precário? O ato precário significa que ele é revogável a qualquer tempo, independentemente de indenização. A autorização, por sinal, normalmente não tem prazo. Por que ela não tem prazo? Justamente porque ela é uma situação ou de curta duração, ou uma situação em que o Estado a qualquer momento pode simplesmente revogar sem que haja um direito à indenização ao interessado. Isso é a regra. Quando a gente fala da permissão, a permissão ela também será uma situação que é um ato precário. Ou seja, também é uma situação que é revogável a qualquer tempo. Por outro lado, quando a gente fala da concessão, na concessão não há precariedade. Por que não há precariedade aqui? Porque nesse tipo de situação você tem um contrato, e esse contrato já define as obrigações e responsabilidades de cada uma das partes, né? Eu escrevi o precariedade no cantinho da mesa, a gente vem com a mão escorregando e fica um negócio feio pra caramba. Não tem precariedade porque o contrato define o prazo de duração, então não é revogável a qualquer tempo. Pode rescindir o contrato? Pode, mas a rescisão vai seguir as regras contratuais. Mas revogabilidade não haverá no caso da concessão. Eu vou avançar mais um pouquinho, vou colocar agora aqui no nosso quadro para a gente continuar com as diferenças desses instrumentos. Então, novamente, a gente coloca aqui autorização. O macete é você vir preenchendo comigo, aí a gente vai andando junto. Permissão,
Nós temos mais algumas características que nós temos que estudar. E a concessão de uso. Mais uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte. Outro tópico que a gente tem que estudar é sobre a questão da indenização. Eu falei para vocês o seguinte, a autorização e a permissão, elas são realizadas a ato precário. Se ela é a ato precário, significa que ela é revogável a qualquer tempo. Então aí aqui eu vou perguntar para vocês o seguinte, primeiro, haveria direito à indenização no caso de desfazimento de uma autorização ou de uma permissão? Em regra, não. Porém, se houver um prazo fixo, com definição de responsabilidades, poderá existir algum direito de indenização. Então aqui eu vou colocar em relação ao prazo e também em relação ao direito de indenização. Então, conforme eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, quando a gente fala de autorização, normalmente, Normalmente, por isso que eu vou colocar em regra, a autorização serve para eventos de curta duração. Como, por exemplo, a utilização de uma avenida para a realização de um evento. Isso seria uma situação de autorização. Também pode ser em situações meramente transitórias. E por isso que muitas vezes aqui acontece sem definição de prazo. Sem definição de prazo. Quando a gente fala da permissão, a permissão é uma situação que normalmente tem um prazo determinado. Então, normalmente há um prazo. Olha, o prazo de duração será durante tal período e etc. e tal. Mas a gente pode ter algumas permissões que são situações mais curtas. Então, vou pegar aqui o meu exemplo da banca de jornal. Pelo meu exemplo da banca de jornal, se a gente fosse chegar assim na forma mais adequada, a gente poderia utilizar na banca de jornal por um regime de permissão. E aí a gente fixa um prazo de duração. A autorização para utilizar a praça para fazer um evento. A permissão para utilizar a banca de jornal. Apesar de eu já falei para vocês que às vezes isso acaba trocando, às vezes acaba acontecendo por autorização ou às vezes de permissão. E aí o que acontece? Se houver uma revogação dessas situações, quando você tem um prazo determinado, principalmente, você pode ter algum tipo de indenização, principalmente quando você define obrigações para a empresa ou para a pessoa que está utilizando aquele bem, porque às vezes ela fez um investimento, alguma coisa do tipo, ela vai ser indenizada. Na autorização, em regra, você não tem indenização. Mas se você fez com prazo determinado e definiu responsabilidades, a pessoa pode pleitear a indenização nesse tipo de situação. Quando a gente fala da concessão, a concessão ela tem prazo, normalmente, em regra, ela vai ter prazo determinado. Exceto se for uma determinado. Porém, quando a gente fala de concessão de direito real de uso, pode ser que ela não tenha um prazo definido, já que ela vai com a coisa, e por isso ela tem essa natureza mais perene, mais permanente. Fechou essa parte aqui, e agora eu vou colocar a questão de remuneração. Você pode me perguntar, esses serviços são remunerados ou gratuitos? Em regra, qualquer um dos três pode ser remunerado ou não. Normalmente a autorização é gratuita, mas ela pode ser remunerada, permissão tanto faz, e a concessão normalmente tem uma remuneração. A pessoa paga para utilizar, mas os três podem ser remunerados ou não. Então eu nem vou colocar essa característica aqui, porque essa regra se aplica aos três. E por fim, então a gente coloca aqui a questão da revogação que eu estava falando com vocês. Esse aqui é passivo de revogação. Esse aqui é passivo de revogação. Esse aqui é passivo de revogação. É passivo de revogação também a permissão. E no caso da concessão, o instrumento mais adequado para a gente utilizar aqui, nós vamos chamar de rescisão. Por quê? Porque nós estamos falando de um contrato. E essa rescisão acontece nas formas definidas no contrato. Em regra, aqui, essa revogação é sem indenização. Em regra, ela será sem indenização, mas ela poderá ocorrer, vou colocar um salvo, se for uma situação que foi condicionada, ou seja, em que o Estado definiu um prazo de duração e obrigações para a pessoa que foi autorizatária. Então, se ela fez o investimento e se comprometeu, ela teria uma indenização nesse caso. A mesma regra a gente aplica para a permissão. Em regra, a revogação é sem indenização, porque é um ato precário, porém, se ela foi condicionada,
pode ocorrer o direito à indenização. E por fim, no caso da rescisão, a rescisão acontece nas hipóteses definidas na própria lei ou no contrato. Então, nesse caso aqui, ó, cabe indenização se a rescisão foi sem culpa da contratada. Então, por exemplo, a empresa que tem a concessão de uso, ela não fez nada de errado. A administração resolveu rescindir, por exemplo, por uma razão de interesse público. Aí a administração vai fazer a indenização porque a empresa não teve culpa nesse caso da indenização. Então não tem culpa imputável à concessionária, por isso haveria o direito então de indenização. Essas aqui foram as características principais então que diferenciam para a gente o uso privativo em relação ao regime de autorização, de permissão e de concessão. Pessoal, faltou um tópico aqui que eu não coloquei para vocês. Licitação. E aí, a gente tem que fazer licitação, quando a gente fala de autorização, permissão e concessão, para a concessão, em regra, tem processo de licitação. A modalidade não fica muito clara em relação a isso, essa modalidade varia conforme cada espécie de concessão de uso, mas se for concessão de direito real de uso, tem que ser a concorrência. No caso da permissão, em regra, nós entendemos que não tem licitação. Deixa eu voltar para cá, e aí eu vou colocar um quadro aqui, ó. E a gente vai falar assim para vocês o seguinte. Licitação. Licitação para o uso privativo de bens públicos. E aí nós vamos colocar o seguinte. Se for autorização, nesse caso aqui, não faz licitação. Se for permissão, olha, se for permissão, a legislação não é muito clara em relação a esse caso. Então, em relação à permissão, a resposta é depende. Em regra, entende-se que como é um ato administrativo, se é ato não é contrato, licitação teoricamente seria para contratos. Então, em regra, como ele é um ato, nós entendemos que... Opa, deixa eu colocar no vermelho. Entende-se que não tem processo de licitação. Porém, em alguns casos, a doutrina e a própria legislação costumam falar o seguinte, olha, salvo se houver vários interessados para concorrer a um espaço restrito ou uma situação restrita. Quando eu falo vários aqui não é um monte, vários é mais do que um. Eu tenho dois, os dois têm interesse e somente um poderá ter a permissão de uso, então aqui já seria o caso de promover um processo de licitação. Então, por exemplo, você vai fazer uma permissão de uso sobre determinada região em que vai funcionar uma banca. Olha, e tem 3 pessoas que demonstraram interesse, então você vai fazer um processo de licitação para escolher quem que vai poder utilizar esse local. Então a permissão a gente vai utilizar a regra do depende. E por fim, quando a gente fala de concessão de uso, nesse caso aqui sim, nesse caso nós vamos colocar a realização de processo de licitação. Então deixa eu só puxar a seta para cá, e aqui a gente vai colocar, ó, em regra sim, em regra haverá licitação. Por que eu estou colocando em regra? Porque pode ocorrer que a gente seja diante de um caso de dispensa ou de inexigibilidade. Aí alguém vai pegar e vai falar, professor, mas se é concessão, não pode ter dispensa e inexigibilidade, estudei lá em serviços públicos. Se for concessão de serviços públicos, não cabe dispensa e inexigibilidade, em regra, né? Tudo é em regra, mas aqui a gente está falando de concessão de uso e não de concessão de serviços públicos. Então, na concessão de serviços públicos, em regra, cabe licitação, exceto se for uma hipótese de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, que aí não haveria o processo de licitação pública. Então, essas são as regras sobre licitação em relação ao uso privativo de bens públicos. Pessoal, só calma, tá? Permissão de uso é ato administrativo. Se for delegação de serviço público, aí a permissão é contrato, tá? Então sempre fica atento em relação a isso. Agora a gente vai avançar então, e eu vou trazer essa questão de prova para vocês. Olha só o que fala a questão. Determinado órgão da administração pública pretende disponibilizar, mediante contrato, por prazo determinado, uma área do prédio de sua sede, um bem público, para um particular instalar um refeitório destinado aos servidores desse órgão.
Nessa situação, de acordo com a doutrina pertinente, o instituto legal adequado para se disponibilizar o uso privativo de bem público por particular é olha só, eu tenho um órgão da administração e ele quer disponibilizar mediante contrato. Opa, se é contrato é o quê? Se é contrato é concessão de uso. Então, o gabarito já é a letra A, tá? Não é cessão de uso depois a gente vai ver especificamente o que trata da situação da cessão. Não é autorização de uso, porque autorização não é contrato. Concessão de direito real de uso é aquela situação que vai sobre a coisa, e aqui a gente está falando de um contrato para que determinada pessoa possa instalar, então é um direito pessoal e não real, por isso que está errada essa daqui. E por fim nós teremos a permissão de uso, que também não é contrato, é apenas um ato administrativo. Por isso que nesse caso o gabarito da questão seria a alternativa A, e com isso nós fechamos esse nosso bloco sobre o uso privativo de bens públicos por particulares. Um grande abraço e até a próxima.